Boa noite a todos. Nossa palestra dessa noite não tem PowerPoint e o assunto é o uso da palavra. Interessante porque quando eu cheguei aqui hoje para o nosso grupo de estudo, eu perguntei para o Marcelo assim: Marcelinho, de onde que André tira essas ideias desses temas? Aí ele perguntou assim para mim: mas qual é o tema? Eu falei: uso da palavra. O que foi que você falou, Marcelo? Os falsos profetas. Tá certo, não é isso? É óbvio, né? O uso da palavra, o tema é os falsos profetas, não é elementar para qualquer um, não é isso? Não para todos, né? Eles não conhecem. Incrível, porque quando eu recebi o tema, a minha maneira de preparar a palestra é assim: eu sempre procuro nos meus arquivos mentais o que eu tenho sobre o assunto, porque assim fica mais fluido a apresentação. Então eu fui lá rebuscar na minha memória tudo que eu tinha a respeito do uso da palavra e saí escrevinhando as coisas, né? Saí jogando no papel, né? Um toró de palpite, né? Saí jogando, colocando as coisas no papel e viajei em cima da neurolinguística, programação, PNL e tal, uso da palavra, etc. E fui colocando os assuntos todos, né? E achei, bom, tá ótimo, é isso aqui que eu vou entregar. Mas, como sempre, depois eu sempre busco uma inspiração. E aí fui no Evangelho segundo o Espiritismo, pedi uma inspiração e fui lá abrir. Caiu os falsos profetas. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Não tem nada a ver os falsos profetas, mas eu sou obediente, né? Li todo o assunto aí, logo na primeira passagem, numa passagem evangélica de Jesus, aí eu entendi, tem tudo a ver. E eu não sei se vocês perceberam, no preparo de hoje, a nossa irmã Sheila colocando alguma coisa de um sonho de um irmãozinho, e que estavam fazendo uso da palavra e não era bem... eram emissários de Deus, mas talvez uns pseudo-emissários de Deus estavam ali colocando. Enfim, no preparo, a gente sentiu a força da integração. E é nesses momentos que eu digo para vocês que eu me sinto muito bem dentro dessa casa. São nessas horas em que as conceitos, ideias e inspirações, tudo isso se junta e dá uma força muito grande para o trabalhador aqui dessa casa. É quando eu chego e encontro o Marcelinho e pergunto: mas uso da palavra, o que é isso aí mesmo? E o Marcelo: isso daí é óbvio, isso daí são os falsos profetas, né? Tá certo? E aí a gente veio, assiste uma palestra dessa, um preparo desse. Enfim, mas eu não joguei tudo fora que havia preparado antes, né? Nós vamos falar sobre as duas coisas. Por que o uso da palavra é tão importante, e dentro desse contexto dos falsos profetas, que é um capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Por que o uso da palavra é tão importante? O que somos nós, né, hoje em dia? O que somos nós? Nós não somos, no final das contas, o resultado de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós vivenciamos, de todas aquelas palavras que chegaram a nós? O que é o pensamento? O pensamento é a estrutura fundamental de tudo que acontece conosco. O nosso pensamento constrói as nossas realidades. Todo mundo já deve ter tido a oportunidade de ler aqui e ali, ouvido uma palestra aqui e ali, sobre a importância do pensamento.
como é que a nossa realidade, no final das contas, é o efeito plasmado dos pensamentos que nós alimentamos. Essa é a nossa realidade. Nós então vamos vivenciando, pensando, recebendo, muitas vezes pensando e muitas vezes deixando pensar. Nem sempre nós estamos com a rédea do pensamento. Muitas vezes nós temos pensamento e algumas vezes nós pensamos, não é isso? Às vezes a gente nem se dá conta, mas se a gente começa a debater o assunto, a gente começa a estudar o assunto, a gente começa a ver que é assim que funciona. Nós vamos tendo pensamentos e quando nós queremos mesmo pegar a rédea da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós puxamos a rédea do pensamento e pensamos, né? Saímos daquilo que o Marcelo gosta de falar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Isso não funciona muito bem, né, Marcelo? Não funciona muito bem. Então, para que a gente possa fazer com que a vida aconteça, então nós precisamos pensar. E precisamos controlar as portas do nosso pensamento. E o que isso tem a ver com a palavra? A palavra é a exteriorização do pensamento. No Evangelho de João, é uma passagem que começa que no início era o verbo, e o verbo se fez presente. Mais ou menos isso, né? Tudo começa com verbo. E em inglês, no Evangelho de João, verbo é palavra, é traduzido por palavra. Não é verb, é palavra, word. Então a gente vai começando a dar valor mais a tudo aquilo que nós ouvimos. E como é que nós aprendemos? Como é que nós temos recebido todo esse conhecimento acumulado da humanidade? Como é que o Evangelho veio varando os séculos até chegar até nós? As palavras, é claro, as palavras depois vivenciadas, exemplificadas, chegaram até nós com a força que chegaram. Como é que Kardec transmitiu para nós a doutrina dos espíritos? Foi através da codificação kardeciana. Foram os livros que foram escritos para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui debatendo a doutrina dos espíritos. Então, o uso da palavra, ele é fundamental. E conversando numa oportunidade com o Haroldo Dutra Dias, eu me recordo de ter indagado para ele se ele não achava muito rebuscada o linguajar da doutrina espírita, a literatura espírita. Isso não deveria ser uma literatura mais, digamos assim, mais simples. E o Haroldo disse o seguinte: Ivan, a proposta da doutrina espírita é elevar o padrão da humanidade. A linguagem da doutrina espírita é adequada ao projeto da doutrina espírita. Ela é coerente com a proposta que a doutrina tem. Portanto, a nossa capacidade de distinção, a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de tomada de decisão, ela vai se sofisticando na medida em que nós vamos nos depurando e nós vamos nos dando ao trabalho de adquirir o conhecimento, de buscar essas distinções, de buscar, então, crescermos. E nesse processo de crescer, a palavra tem um papel fundamental. Aqui nós estamos o tempo todo aqui dialogando e vocês estão ouvindo palavras e estão criando associações na mente de vocês e vocês vão construindo uma compreensão. Não é homogênea, mas isso faz parte do processo. É o processo pedagógico. Então, nesse capítulo, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas, ele começa com uma passagem de Jesus. Essa passagem é a seguinte:
Conhece-se a árvore pelo fruto. E diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Então, Jesus já vai colocando para nós a questão de como é importante aquilo que nós guardamos como tesouro em nosso coração. E nós, mais cedo ou mais tarde, acabamos verbalizando isso. Isso acaba sempre vindo à tona, porque nós somos essencialmente o que nós somos. Muitas vezes nós vestimos máscaras, nós procuramos dissimular aqui e ali, mas nós acabamos nos revelando. E um dos critérios que Kardec recomenda no Livro dos Espíritos, como um critério de avaliar se um espírito ele é do bem, se ele é um espírito superior, um dos critérios, ele não é absoluto, é a linguagem. Nós somos muito influenciados pela linguagem. Nessa ideia da neurolinguística, os cientistas descobriram que nós temos um self-talk. O tempo todo nós conversamos com o nosso íntimo. E essa conversa que rola no nosso íntimo, ela tem uma linguagem. E essa linguagem, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Só que a gente não se dá conta. É interessante como as coisas ficam ocultas da nossa visão até que haja alguém que nos traga algum despertamento. Então, aquela velha história, é preciso ver para crer, ela é furada. A grande verdade é que é preciso crer para ver. Muitas vezes, e eu tive uma experiência interessante essa semana, de uma brincadeirinha que teve lá com os amigos, com as pessoas conhecidas, e nessa brincadeirinha havia uma proposição, era uma brincadeira, e nessa brincadeira havia um conceito matemático escondido por trás. E é interessante que quando eu vi a brincadeira, e depois quem quiser mais tarde me pergunta lá fora, eu explico qual era a brincadeira. Na brincadeira, todas as pessoas que olhavam a brincadeira e viam toda a argumentação, caíam sempre. E diziam assim, não, a solução desse problema é tal. Só que a solução do problema era outra. Mas todo mundo dizia que era aquela, né? E eu errei também, vi o mesmo problema, foi apresentado para mim, sobre um brain teaser, né, como dizem aqui os americanos. E eu fiquei pensando, poxa, eu caí, mas eu estou errado. Deve ter uma outra solução para esse problema. E eu vi outras pessoas que viam dizendo, essa solução está errada, e eu admitindo que eu estava errado. E aqui não é por qualidade própria, nenhuma qualidade, nenhuma vaidade. É simplesmente para argumentar o seguinte, gente. Quando você se propõe a aprender, admitindo que você possa estar errado, você se lança na aventura da indagação. Você se lança no desafio de movimentar os seus neurônios e tentar encontrar ali uma chave para o problema. Quando você se considera dono da verdade, e esse capítulo nós vamos falar sobre isso, sobre os falsos profetas e quando é que nós nos consideramos monopolistas da verdade, quando nós temos então essa flexibilidade, nós então abrimos os nossos canais, abrimos a guarda e nos permitimos o processo de crescimento
de educação, de autoeducação. E aí então as palavras têm um caráter fundamental. Nós, através da dialogação que nós temos uns com os outros, e principalmente através do autodiálogo, das palavras com as quais nós lidamos todo dia e nos retroalimentamos. Eu sou bom, eu sou humilde, eu sou responsável, eu sou dedicado, eu sou carinhoso, eu sou amoroso, eu sou condescendente, eu sou misericordioso, eu sou... E esse self-talk, ele vai construindo dentro de nós a nossa vivência, o nosso eu. Como também o contrário, ele também pode ser destrutivo. Eu sou irresponsável, eu sou negligente, eu sou egoísta, eu sou isso. E essa autoconversa, ela também pode ser destrutiva. Então, a palavra, o uso da palavra entre nós, entre os nossos relacionamentos sociais, com os nossos filhos, com a nossa assistência, com os nossos entes queridos, ele tem um trabalho a ser feito. E esse trabalho a ser feito é a proposta que nós nos damos nesse processo evolutivo, de aperfeiçoarmos o nosso uso da palavra. É uma das coisas que nós vamos trabalhar. E, particularmente, vamos conversar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. A outra passagem evangélica, aí já mais objetiva, diz assim Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E finalmente, tem mais essa daqui. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios. Importante essa parte, hein? Farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Farão coisas prodigiosas. Então, muita gente, e isso é importante nos dias atuais, em que o mundo vive um período relativamente conturbado, especialmente nesse processo de mutação que o planeta está passando, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, há uma quantidade grande de falsos profetas no planeta. E esses falsos profetas, eles têm os objetivos, as agendas mais variadas. Cada um tem os seus objetivos, as suas ideias, o seu conjunto de palavras, o seu arsenal de palavras. E todos eles têm uma proposta. A proposta será sempre seduzir, será sempre trazer novos adeptos. E numa das passagens, num dos comentários dos Espíritos, eles dizem assim: todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens
e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Esses são os verdadeiros profetas. O profeta, ele é um enviado de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo ou lendo alguma passagem, nós estamos tocando alguma coisa divina. A mensagem é divina. É um enviado de Deus que tem um propósito de nos instruir. Então, nós entendemos que precisamos aprender. E eles vêm nos instruir a respeito de coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Isso aqui não fui eu que inventei. Isso aqui está no livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles vêm revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Como é que todos nós vimos, os séculos e séculos vão se passando, como é que nós viemos conhecendo as coisas de Deus? Aliás, na própria doutrina dos Espíritos, né? Nós tivemos a primeira revelação, que foi Moisés. Depois nós tivemos a segunda revelação, que foi Jesus Cristo. Depois nós tivemos a terceira revelação, que foi a doutrina dos Espíritos. Revelação, revelação, revelação. E o que quer dizer isso, se foi revelação? É porque a palavra revelação quer dizer o seguinte, que sempre esteve lá. Nós não estávamos vendo. Nós não acreditávamos, mas sempre esteve lá. Foi preciso que alguém viesse e revelasse para nós. Tá certo, gente? Então nós tivemos revelações. E essas revelações então foram chegando para nós e nós fomos nos adaptando. Nós fomos nos acomodando, nós fomos absorvendo, porque é difícil para a gente aprender de uma vez só. Às vezes é preciso parar, ponderar. Pô, será que é isso mesmo? Não, eu acho que não. Aí você dá uma cabeçada, dá outra cabeçada. Será que é isso mesmo? Não, acho que não é não. Aí você dá mais umas 10 cabeçadas, mais umas 20 cabeçadas. Não, deve ser diferente. E aí então você começa a pegar e absorver aquele conhecimento, aquelas palavras. Então, nós precisamos de entender esse ascendente da revelação. Essa revelação, então, vem através das palavras como que numa proposta pedagógica para nós, para o nosso aprendizado. É o desconhecido e o misterioso, porque também uma das coisas que a doutrina espírita, muita gente se precipita em dizer que a doutrina espírita acabou com todos os mistérios da criação. Na verdade, a doutrina espírita lança luz sobre uma série de fenômenos que nós desconhecíamos. Uma série. A morte deixa de existir. Mas ainda estamos, como o Marcelo colocou hoje na pirâmide evolutiva do espírito, nós ainda estamos na base. Nós ainda estamos num processo ainda bem primário de aprendizado, a nível intelectual, a nível moral. Nós estamos ali, no início. E essas coisas misteriosas, então, vão sumindo. E esses próprios mistérios eram utilizados por esses falsos profetas para usurparem o poder para si. Porque as pessoas, nós, muito crédulos, desconhecedores das leis da espiritualidade que regem o mundo espiritual, nós então depositávamos naquelas poucas pessoas que tinham algum conhecimento, mas que atribuíam um caráter especial, miraculoso para si, para aquela fenomenologia. Então aquela pessoa então tinha um poder extraordinário. E através daquele poder extraordinário, por conhecimentos superiores a níveis espirituais, conseguiam realizar prodígios.
Conseguiam seduzir as massas, grandes coletividades, e as pessoas iam. E o que a doutrina espírita fez? A doutrina espírita fez foi justamente acabar com esse lado místico de uma série de fenômenos que sempre existiram. E justamente, então, a doutrina espírita não endossa esses falsos profetas como alguns querem fazer entender que assim seja. Não é verdade. A doutrina espírita não endossa os falsos profetas. A doutrina espírita desmascara os falsos profetas. Coloca claramente para os adeptos da doutrina o que é possível e o que não é possível. Portanto, cabe a nós, que agora então que a doutrina espírita está crescendo e espalhando-se mundo afora, e uma série de novas literaturas, de novos pesquisadores, de novos escritores espíritas estão aí trazendo tanta coisa para nós, é muito importante que a gente possa ter um conhecimento doutrinário básico para poder separar o joio do trigo. Por isso que as casas espíritas sempre têm uma proposta de ter grupos de estudo em que a doutrina espírita, naquele seu fundamento mais básico, ela é compartilhada com todos nós. E a partir desse momento em que nós temos esse conhecimento básico estruturado dentro de nós mesmos, nós podemos nos permitir digamos assim, ler tudo e separar aquilo que é bom e guardar aquilo que é bom, né? Não precisamos dizer, isso aqui não vou ler, isso aqui vou ler, isso aqui não vou ler. Nada disso. Você pode ler tudo e separar o que é bom, o que é equívoco, o que é fantasioso, o que é místico e o que realmente é sólido, o que é realmente útil. Uma outra coisa, os falsos profetas, eles têm uma característica muito comum entre eles. Sabe qual é? Os falsos profetas gostam de se dizer que são profetas. E os verdadeiros missionários desconhecem-se a si mesmos. Faz sentido isso? Aquele que é um verdadeiro missionário, aquele sujeito que é verdadeiramente humilde, aquele que é um verdadeiro trabalhador do bem, ele desconhece isso. Se você perguntar, você é humilde? Não, imagina. Você é bom? Não, imagina. Ele desconhece essas virtudes. Ele vive as virtudes, mas ele não trombeteia essas virtudes. Ele é a expressão viva disso. Esse é um dos critérios que nós podemos usar para diferenciar o que é um missionário do bem e o que é, digamos assim, o que não é. Vamos colocar assim para não usarmos adjetivos. Se quisermos identificar um missionário do bem, ele não vai ser identificado pelos fenômenos que ele é capaz de gerar. Mesmo que ele seja capaz de gerar fenômenos de cura, fenômenos de materialização, etc. Fantástico, ele pode fazer isso. Mas o critério para que nós possamos identificar um verdadeiro missionário do bem está exclusivamente ligado ao seu grau de adiantamento moral. Se ele, através dos seus atos, da sua conduta, da sua vivência, se aquela criatura demonstra absorver os ensinamentos do cristianismo, então nós podemos dizer, esse realmente é um missionário do bem. Fora isso, é puramente especulativo. Então esse é um critério importante. E por que isso é importante? Por que Jesus, aqui entre nós, por que Jesus, na época da sua pregação, quando ele esteve aqui na Terra conosco, por que ele se deu ao trabalho de trazer essas máximas?
Cuidado com os falsos profetas. Por que ele teria dito isso? Por que Jesus falou assim, olha, vão vir uns caras aí, depois de mim, dizendo que sou eu mesmo. Vão vir uns caras aí tentando seduzir vocês para isso, para aquilo e para aquilo outro. Mas eu já estou prevenindo vocês. Por quê? Pensaram aí? Não, não é para responder, não. É só mesmo para vocês pensarem um pouquinho, né? A verdade, Jesus, quando fez isso, é porque ele já sabia. Ele já sabia que nós todos estamos em processo. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, nós estamos tendo experiências, nós estamos caminhando o caminho da luz. E nessa caminhada do caminho da luz, ele quer que cada um de nós seja o melhor possível. Jogador de seleção. Mais ou menos, né? Peronomútil, né? Peronomútil. Jesus quer que nós sejamos o melhor que nós possamos ser nesse processo de crescimento espiritual. E, portanto, todos os entraves que possam surgir nessa jornada evolutiva, que possam aparecer no nosso caminho, nós deveremos estar suficientemente fortes, robustecidos para ultrapassarmos quaisquer barreiras que surjam em nosso caminho. E, portanto, Jesus, já presciente disso, prepara a gente. Olha, vai vir isso, aquilo, aquilo outro. E o que cabe a nós, já prescientes, já alertados pelo Mestre? O que cabe a nós fazer, então? Alguém falou aí vigiar? Foi isso? Isso é boa, essa ideia é boa, gostei. Nem estava aqui nas minhas anotações. Vigiar, muito bom. O que mais também? Aprender, né? Aprender, porque qual é a nossa capacidade de diagnóstico? Como é que um médico evita fazer um mau diagnóstico? Estudando, se preparando, analisando, se concentrando, se dedicando, se aperfeiçoando. Não é isso? Então, também nós poderemos, através do esforço próprio, adquirirmos uma bagagem suficiente para podermos separar aquilo que surge na nossa frente e dizermos, isso é bom, isso aqui não é bom, isso aqui serve, isso aqui não serve. E aí eu vou dar um passo a mais. Isso aqui não serve para mim, isso aqui não serve para o meu filho. Isso aqui não serve para a pessoa que eu amo. Isso aqui não serve para a coletividade que eu assisto. Isso aqui não serve para uma proposta mais longa. Porque, na verdade, quantos que foram os missionários, porque nós estamos falando dos falsos profetas, mas também haviam os profetas. E aqui, mal comparando, e vocês me perdoem, é uma liberdade que a gente toma quando a gente tem uma assistência que a gente ama, que tem uma relação tão íntima, né, que são vocês. Mas, nesses últimos anos, eu tenho vivido aqui nos Estados Unidos, eu tenho visto umas pessoas que vêm do Brasil, aqui mesmo, irmãos nossos aqui da nossa casa e de outros lugares, que são verdadeiros profetas, não no sentido de envaidecimento de ninguém, tá, gente? Mas no sentido de missionários do Cristo, que trazem palavras, que estavam essa semana, então, eu assisti algumas palestras que eu fiquei apaixonado, eu fiquei assim, seduzido, mas no bom sentido da sedução. É quando você, consciente disso tudo aqui, você se diz assim, puxa vida, adorei ter sido seduzido, que sedução linda, que coisa mais linda, e você se permite, conscientemente,
o consentimento da tua razão, você se permite seduzir pelas coisas do bem. Então nós estamos dando um alerta das coisas que não são edificantes e boas, mas nós temos a consciência de que estamos inseridos e somos visitados por muitos e muitos missionários do bem, que trazem na ponta da língua, que trazem o coração na boca e nos seduzem para as falanges do Cristo. E isso emociona a todos nós. Então precisamos também reconhecer a grandeza dessa doutrina, que também nos alerta. Então, as palavras são fundamentais. E eu vou ler uma exortação, porque eu ouvi outro dia também um sujeito que ensina você a fazer palestras. E o cara chama-se John Maxwell. Alguém já ouviu falar dele? John Maxwell? Yes. Alguém já? John Maxwell. John Maxwell, ele diz o seguinte: uma palestra ser uma palestra útil para assistência, uma das coisas que a palestra deveria conter, ela deveria conter humor, deveria conter informações relevantes, o palestrante deveria ter alguma credibilidade junto com a assistência. E uma das coisas que ele fala, que eu achei assim bastante intrigante e bastante interessante, é que uma palestra, para ela ter realmente um peso significativo para a assistência, a palestra tem que ter um desafio para a assistência. Alguma coisa do tipo assim: vai agora e faz. Vai agora e constrói. Vai agora e se desafia a fazer aquilo que você ouviu lá na frente. E esse é um dos aspectos que torna uma palestra memorável, no sentido de que ela teve alguma utilidade para todos nós. E aí, aqui entre nós, né, gente? Sempre o palestrante é o primeiro a se beneficiar com isso. A exortação fica... Aí vocês vão me dar um minutinho aqui que eu vou... tá aqui, já encontrei. A exortação é a seguinte. Vem na passagem dos falsos profetas, instruções dos espíritos. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aqui vem a exortação, meus irmãos. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhais sem ter diversações, ou seja, sem vacilações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar, olha revelar aí novamente, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora vem a parte que eu queria realmente sublinhar com vocês. Por favor. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. A morte não existe mais. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia.
Continuai, portanto, avançai incessantemente. É uma exortação. Avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Bom, essa passagem aqui nós poderíamos ficar falando sobre ela a noite inteira, né? Mas eu vou começar de trás para frente. Ou seja, nós nos lançamos nessa aventura do aprendizado, da autoeducação, do autoaprimoramento. E se nós nos dermos conta, se nós realmente conseguirmos fazer o melhor que nós temos que fazer de nós mesmos, nós vamos encontrar no final dessa jornada quem? Que é uma das grandes aspirações da maioria de todos nós. Quem? Quem que nós queremos encontrar? Quando nós sairmos daqui da Terra, quem que eu quero encontrar? Quem que vocês querem encontrar? As pessoas que vocês amam. Não é isso? É um fato dessa vida. O fato dessa vida é que todos nós estamos aqui de passagem. Tá certo? Isso é fato. Agora, um outro fato, no termo dessa passagem, quem é que nós vamos querer encontrar? Nós vamos querer encontrar as pessoas que nós amamos. Mas para a gente poder encontrar as pessoas que nós amamos, há um trabalho a fazer. O trabalho a fazer, ele não é externo, ele é interno. Ele é um trabalho que é facultado a todas as criaturas, porque senão Deus não seria justo. Não é porque eu sou espírita, porque eu vivo nos Estados Unidos, ou porque eu tive uma educação XYZ, que eu tenho uma prerrogativa especial e, portanto, sou candidato a poder reencontrar com os meus entes queridos. Deus seria justo se fosse assim? Não seria. Então não é o nosso grau de cultura, não é a nossa etnia, não é de onde viemos, qual a nossa situação socioeconômica, não é nada disso. É o esforço que nós fazemos porta dentro de nossas almas para nos adaptarmos à lei de amor, justiça e caridade de Deus. Feito esse esforço, então, nós teremos como coroamento, e aqui também novamente não sou eu que digo, está aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, teremos como coroamento podermos encontrar aqueles que nós amamos ao término da nossa jornada. Então, o verdadeiro missionário, a proposta do verdadeiro missionário é jogar a humanidade para frente. É abrir o caminho, mostrar os erros do passado, mostrar como é que podemos nós nos desincumbirmos das nossas tarefas. De nossa parte, precisamos ter as portas abertas. Precisamos estar conscientes de que ignoramos muita coisa. O orgulho e a vaidade são grandes inimigos do nosso progresso. Nem sempre nós estamos num estado de absorção. Muitas vezes nós estamos aqui no centro espírita, mas a nossa cabeça está em outro lugar. A verdade é que na faculdade, no colégio, nas nossas andanças pelo dia a dia, nos nossos relacionamentos sociais, raras são as oportunidades que temos de termos essas mensagens que nós ouvimos aqui. De ouvirmos um Andrei, como nós pudemos ouvir essa semana. Mensagens tão profundas, tão significativas, tanto conhecimento, tanta amorosidade, tanta informação útil para o nosso crescimento. E uma das coisas importantes que nós precisamos reconhecer
é que a repetição é a mãe do aprendizado. Quantos de nós saímos daqui e temos uma literatura edificante na nossa cabeceira? Quantos de nós, tem braço levantando por aí, mas quantos de nós retroalimentamos a nossa alma com boas palavras, com palavras construtivas? Quantos de nós estamos nas portas da nossa mente, controlando aquilo que entra, se é saudável, se é útil, se é edificante? Quantos de nós? A maioria das vezes nós não estamos. A maioria das vezes nós estamos deixando as coisas acontecerem, mas temos que nos posicionar. Temos aqui uma livraria, uma biblioteca maravilhosa, muito livro bom. Procura o Marcelo, a Suzana, a Rob, tanta gente aqui para dar conselhos de bons livros para a gente ter, mas vamos ser proativos na construção daquilo que é do nosso maior interesse, que é o nosso conhecimento, porque essas palavras, essa linguagem, essa linguística, ela é fundamental para a nossa felicidade, não só no plano espiritual, como aqui e agora, como a psicologia moderna já aprendeu. Esse diálogo, esse processo é um processo construtivo. Eu tenho duas notícias para dar para vocês para encerrar. Duas. Uma boa e uma ruim. O que vocês querem? A primeira. Ruim? Então tá bom. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. Nós vivemos os resultados dos nossos pensamentos. As palavras que nós utilizamos definem a nossa vida. Essa é a Letícia. Querem outra? Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. As nossas palavras definem as nossas vidas. Entenderam? Ou seja, está na mão de quem? De nós mesmos, né? Sempre esteve, não é isso? Então, vamos buscar uma boa literatura, vamos buscar realmente a frequência aqui aos nossos grupos de estudo, vamos procurar o conhecimento, as boas palavras, vamos fazer elas parte da nossa vida, porque isso é bom para nós, é bom para a nossa missão, é bom para os nossos filhos, é bom para esse processo de renovação pelo qual o planeta está passando. Meus irmãos, muito obrigado. Uma boa noite para todos.